Olá pessoal, eu me chamo José Milton e neste vídeo vamos mostrar uma nova ferramenta do PowerPoint, né? Até uma ferramenta já dentro dos conceitos de inteligência artificial que a Microsoft está introduzindo no pacote Office, que são as ideias de designer. Essa ferramenta, ideias de designer, ajuda a gente na parte da formatação da nossa apresentação. Então a parte de tópicos, de texto, inserção de imagens, cores, aparência, essa ferramenta vai estar nos ajudando, dando ideias, né? A gente ir formatando a nossa apresentação, ok? Antes da gente começar, vou pedir uma gentileza que vocês se inscrevam no canal, né? Ativem as notificações para que assim vocês saibam quando tiver vídeos novos, né? E também poder estar nos ajudando aí a continuar criando esses conteúdos, ok? Então vamos lá. Eu estou aqui com o meu PowerPoint aberto na tela inicial, né? E aí eu vou pedir para criar uma apresentação em branco. Então, quando a gente abre o PowerPoint e pede para criar uma apresentação em branco, nas versões atuais do PowerPoint, vou clicar aqui em apresentação em branco, ele já muitas vezes abre, olha lá, o painel já de ideias de designer. Ele já traz o painel com essas ideias de designer. Se a gente não escolher um modelo de designer lá na hora de criar, na primeira tela, quando a gente abre uma apresentação em branco, ele já sugere essas ideias de designer, olha lá. Então essas ideias ele traz da própria Microsoft, do próprio site da Microsoft. E aí se eu venho aqui e peço ver mais ideias, ele vai puxando isso da plataforma do Office. Inclusive tem algumas ideias de designer, eu vou clicar nessa para vocês verem, que elas têm movimentos, seriam como vídeos, Então a gente vai tendo várias ideias aí, de designer que eu poderia estar utilizando para as minhas apresentações. E essas ideias eles vão sempre alternando. Então, por exemplo, eu vou querer essa ideia aqui. Então eu cliquei nela lá, ela ficou. Se eu vier aqui e pedir novo slide, ele já vai sugerir também as ideias de designer e ele já vai sugerir em cima do tema que eu já peguei o primeiro. E assim ele vai fazendo sucessivamente, ok? Isso no caso de eu já ter uma apresentação quando eu criar ela em branco. Caso a gente já tenha uma apresentação pronta e a gente queira aplicar os designers nela, que vai ser o que eu vou fazer agora, eu vou vir aqui no arquivo, deixa eu abrir uma apresentação que eu já tenho, aqui modelo de apresentação, deixa eu abrir essa, pronto, olha lá, eu já estou com a minha apresentação pronta, vamos supor que eu já montei a apresentação e agora eu quero aplicar os designers nela, eu estou sem ideia de como formatar, né? Eu venho aqui na guia Designer, olha lá, guia Designer, eu poderia usar esses temas, né, que tem aqui, que são os temas comuns que a gente tem dentro do PowerPoint, ou eu venho aqui no final, se você estiver com a sua versão do PowerPoint atualizada, né, do Office 365 ou 2019, a versão já para assinatura também, você vai ter aqui o Ideia de Designer. Então eu vou clicar nesse botão Ideias de Designer, ele vai abrir o painel, olha lá, e aí ele vai me trazer as sugestões de designer para me aplicar no meu slide. Então, por exemplo, eu vou clicar neste, primeiro, olha lá, ele aplicou essa ideia nesse slide. O legal da ideia de designer é que ele não muda só o plano de fundo. Se eu pegar slides que eu tenha tópicos, como é o caso aqui do segundo slide, ele lê todo o slide que eu tenho e ele já sugere algumas ideias. Inclusive, né, dentro do Office, né, dentro do PowerPoint, ele além dele sugerir, ele também vai criar algumas ideias de designer em que ele vai aplicar os ícones, Ele lê os tópicos que eu tenho, como aqui no caso das disciplinas, e ele já automaticamente sugere os ícones, Como, por exemplo, para a disciplina de informática, ele sugeriu um computador, matemática, calculadora, para geografia, essas montanhas. Então, observem que ele também já identifica e aplica o designer. Então, se eu quisesse esse outro, aqui do lado, olha lá, ele vai aplicar e vai colocar também os ícones, né, de acordo com cada texto. Isso são a parte aí que ele faz o reconhecimento de algumas palavras, né? Por exemplo, eu tenho aqui o próximo slide. Esse slide fala da informática, sobre o que é as partes do hardware e software. Mas não está legal dessa maneira, né? Eu queria deixar ele melhor, mais apresentável, porque só texto às vezes não fica agradável para você mostrar. Então ele tem algumas ideias de designer aqui do lado, em que ele coloca, por exemplo, diagramas, né, figuras, com os ícones. Então veja que ele reconhece, né, aí ele meio que substitui
olha lá, com drives, ó. Então você vai tendo algumas opções para você aplicar na sua apresentação, ó lá. Então são essas as ideias de designer. Né? E caso não tenha gostado de nenhuma dessas, tem aqui embaixo no final o botão, né? Ver mais ideias. Aí ele vai abrindo os painéis com essas ideias de designer aqui pra gente. Ok? Outra coisa também que essa ferramenta de ideia de designer ajuda é no caso, por exemplo, eu tenho um slide aqui que está falando sobre a internet. Eu quero colocar uma figura nesse slide. Eu vou lá no inserir, eu venho aqui na opção de inserir, imagem desse dispositivo. Aí eu vou procurar aonde que está essa imagem que eu quero inserir ali, né? Então eu vou vir aqui no meu OneDrive, Fantastic Info, aulas, cadê ideias de designer? Aqui a minha imagem, ó. Imagem da internet. Eu vou clicar nessa imagem e vou pedir para inserir. Ao inserir a imagem no slide, ele já lê essa imagem, ó. E do lado direito, no painel de ideias de design, ele já sugere os designers utilizando essa minha imagem que eu inseri, ó. Então eu posso escolher, né, a imagem ou a ideia que eu achar que vai ficar melhor para minha apresentação, ó. Então observem que ele faz várias sugestões, ó. Então essa ferramenta de ideia de designer ajuda bastante, principalmente quando a gente insere uma imagem, quando a gente tem tópicos, para a gente deixar visualmente mais apresentável aí o nosso trabalho, a nossa apresentação, né? Então ela fica mais bonita esteticamente, ok? Façam um teste, experimentem, né? Vejam se vocês têm essa ferramenta, né? Qualquer dúvida, coisa, mandem pra gente. E eu vou pedir aí para vocês, se gostaram desse vídeo, cliquem no curtir, compartilhem, se inscrevam no canal para nos ajudar a continuar criando esses conteúdos, ok? Muito obrigado, valeu e até a próxima!